E aí, galera? Bom, pessoal, ó, a pedido de muitas pessoas, né? Hoje eu vou resolver fazer um react aqui do canal. Deixa eu ver aqui na direita. Está morto processando. Opa, antes de começar, do canal, gente, mas agora você pode Brandão. Ele não poderia ter escapado. Brandão XB, né? Brandão XB. Canal Brandão XB, tá, pessoal? Que não é você que acompanhou. Eu vou toda a vida de Job, me inscrever aqui, ó. Está morto processando, tá? Mas agora você pode estar se... Bom, agora vamos lá. Bom, o tema diz o seguinte, né? Ele não poderia... O tema diz o seguinte, Você provavelmente já viu em algum lugar na internet... O segredo do Kamui que ninguém quer que você saiba. Hoje nesse vídeo eu vou... Bom, o segredo do Kamui que ninguém quer que você saiba, né? Como vocês sabem, galera, os meus reacts que eu faço aqui é mais pra gente se divertir, tá? Mais pra... Não é pra me mostrar que eu sei mais do que ninguém, porque eu não sei. Eu gosto da rede social pra entretenimento, pra passar o tempo, né? Às vezes tem um dia de trabalho corrido e chega aqui na rede social, a gente se distrai um pouco. Então vamos ver o que essa pessoinha aqui, esse rapaz chamado Brandão, né, que é um conhecido da gente, vai dizer sobre o segredo do Kamui que ninguém quer que saiba. Vamos lá. E é 1, e é 2, e é 3, e já! Você provavelmente já viu em algum lugar na internet discussões sobre o Kamui. Sem dúvida, o Kamui é uma das habilidades mais famosas e debatidas em Naruto. Hoje nesse vídeo essa eu vou parte revelar aqui o é segredo top. do Kamui que muitos fanboys do Obito não querem te mostrar. Mas nesse vídeo você vai descobrir. Itachi fala que todo jutsu possui uma fraqueza. Muitos acham que essa fraqueza é que a intangibilidade só pode ser mantida. Pera aí. Ó, fanboys do Obito, né? Do Obito, cara de biscoito aqui. Tá. Agora, galera, eu quero dar um destaque aqui bem interessante. Essa frase que o Itachi fala, que todo jutsu tem um ponto fraco, né? Um ponto fraco, é isso que ele diz? Ou tem um segredo fraco? Então, os jutsus também do Itachi tem também um ponto fraco. O Susanoo dele tem um ponto fraco. O Tsukuyomi dele tem um ponto fraco. As lendárias Espada de Totsuka e o Espelho de Yato tem um ponto fraco. Vou voltar aqui o vídeo para nós ver se é isso que ele disse. Vamos lá. Kamui que muitos fanboys do Obito não querem te mostrar. Mas nesse vídeo você vai descobrir. Itachi fala que todo jutsu possui uma fraqueza. Muitos acham que essa habilidade só pode ser mantida por 5 minutos, o que não é verdade. Zetsu, que acompanhou toda a vida de Obito, conclui que ele poderia estar morto por Cesaro do Deidara. Mas muitos acham que essa fraqueza é que a intangibilidade só pode ser mantida por 5 minutos, o que não é verdade. 5, né? Que acompanhou toda a vida da hora, de né, galera? Patrick Estrela ali. Está morto por Cesaro do Deidara. Mas agora você pode estar se perguntando, ele não poderia ter escapado do Kamui Vortex? Poderia, mas não era essa a ideia que o autor queria passar pra gente. Além de capítulos antes, o autor já ter revelado o poder do Obito de atravessar por coisas, o autor usa os Zetsu nesse momento para flertar com a ideia que a principal habilidade de defesa do Obito poderia ser regulada por explosões, já tendo revelado a intangibilidade capítulos antes. Mas essa intenção do autor de dizer que a tangibilidade não funciona contra coisas não sólidas e sem forma física vai ficar bem mais clara com as próximas evidências. Deidara, que também conhecia o poder de passar através de ataques do Obito por ele ter passado pelo ataque do Sasuke e não ter despertado nenhuma reação de... Verdade. Um cara que sabe se expressar, né? Eu tenho que ainda aprender muito a se expressar que nem esse rapaz, né? Chamado Brandão XB. Mas ele fala assim muito rápido, né? Deixar o joinha, galera, que eu esqueci também, tá? Vocês também deixem o joinha. Bom, vamos continuar aqui. Sobre como ele fez aquilo, exatamente como se estivesse acostumado com aquela habilidade, conclui que ele morreria pro Cesaro, mas ainda pode ter dúvidas sobre. O Deidara também não conhecia o Kamui Vortex? Não tem nada que prove isso. O que temos certeza é que ele conhecia a intangibilidade e mesmo assim concluiu que o Obito morreria pela explosão do Cesaro. Na novel, o Itachi conhece a intangibilidade, desperta o Mangekyou Sharingan após a morte do Shisui e vai chamar o Obito para ajudar ele no massacre Tira. O Obito pergunta... Pera aí. Sobre isso aqui, o Deidara não conhecia o Kamui.
Mas o Deidara não viu lá o Kakashi usando o Kamui e arrancando fora um dos seus braços? Então, vamos lá. O que o Itachi faria se ele recusasse? Itachi fala de mataria Obito. Obito pergunta se Itachi pode fazer isso e Itachi não pergunta se é uma questão de poder ou não. Ele iria matar o Obito. Itachi diz isso depois de conhecer a tangibilidade e depois de conseguir o Amaterasu pelo Mangekyou Sharingan. Depois de receber uma ameaça de vida com Itachi já tendo Amaterasu, ele aceita fazer uma massacre Uchiha. Tem coisa mais óbvia que isso. Na guerra, Obito diz que morreria para a explosão da Bijudama do Jubi. Ele não poderia usar o Kamui Vortex para perder. Pronto. Aqui também você já me dá um respaldo para corrigir essa galera aí, que elas endeusam o Itachi, dizendo que o Itachi aniquilou o clã sozinho, né? Não, na verdade não. O Itachi não aniquilou o clã sozinho. O Itachi teve a ajuda do Máscara de Laranja, né? Do Obito. O Itachi também não venceu o Kabuto sozinho. Teve a ajuda do Sasuke. Se ele tivesse ido sozinho, possivelmente ele não teria vencido o Kabuto, tá? O Itachi também sozinho não venceria Jiraiya, só se fosse junto com Kizami, tá bom? Então vamos lá. Mas essa é a minha opinião leiga, tá? A opinião de vocês já é outra coisa. Bora lá. Teria ligação com o Jubi e nem o Izanagi, pois perderia sua principal habilidade, que é o Kamui, já que o único Sharingan dele é o Sharingan que usa a habilidade do Kamui. Mas o foco aqui é o que o autor queria nos passar com essa frase do Obito. O leitor sabia que a principal habilidade de defesa da obra era a intangibilidade. Mesmo assim, ele fala que morreria para a explosão da Bijudama, podendo ficar intangível. Algumas pessoas dizem que se o Obito usasse a intangibilidade, ele perderia a ligação com o Jubi, o que é mentira, já que ele usou a intangibilidade um pouco depois disso contra o Rasen Shuriken do Naruto e não perdeu a ligação com o Jubi. Na luta contra Konoha, o papel bomba cola no Obito e começa a ativar. Tu usa a intangibilidade e o papel que é sólido passa pelo Obito. E a faísca que sempre cresce pro mesmo lado do símbolo vai contra essa lógica. E ela vai pro... Bom, mas isso aqui, galera, isso aqui tá muito fácil esse vídeo de comentar, né? Eu sei que... Não sei qual é o papel do colega aqui, né? Ele também é criador, eu respeito muito. Mesmo se não fosse criador. Tudo isso aqui que o Obito tá fazendo, gente, intangibilidade, ligação com o Jubi, é porque ele tem célula do Hashirama, galera. Tem que, olha, não tem um personagem que às vezes eu vou falar aqui do universo de Naruto, que é o PIQA das galáxias, que ele faz um montão de coisas se não tiver célula do Hashirama. Se ele não tiver, não faz nada. O único cara mesmo que foi pauleira sem célula do Hashirama em todo o anime, que a gente viu, foi Maitogai e depois Kakashi. E Kakashi mesmo assim recebeu poder lá do Sábio dos Seis Caminhos, né? Sem célula do Hashirama, o Obito ele é só Obito e acabou. Tá, pessoal? E o fato de que ele pode usar esse Kamui em alta escala, né? E em muito, como se diz, num período assim muito longo, também tem a ver com a célula do Hashirama. Isso é dito no próprio anime. Por que o Itachi, ou Sasuke, sempre ele sangrava pelo olho, quando ele usava o MS, né? Já com o próprio Obito isso não acontece. Tanto que depois dessa luta com a Conan, ou Conan, como você queira dizer, ele mesmo diz, se não fosse a célula do Hashirama, ele teria ido pro Beleléu. Vamos lá. Dois lados, pois o corpo do Obito está interagindo com a faísca e dividindo a faísca, que era para estar para cima, ficando em dois lados. A fumaça da explosão interage com o Obito, mas isso não é à toa. Quando o Obito usa o Kamui Vortex, ele não sofre efeito da gravidade, ficando parado no ar. Alguém pode ver essa imagem legal, e pensar que ele está caindo porque essa edição dele levantado, que não é parabéns. Mas isso é um engano, visto que quando o Obito usa a mesma habilidade no solo, a sua roupa também fica levantada. Dito isso, quando o Obito vai usar o Kamui Vortex em si mesmo, se materializar e ao mesmo tempo ficar parado também no ar, aqui, aproveita que ele se materializou, cola os papéis nele e ativa. O Obito reativa sua intangibilidade, voltando a ficar intangível e a sofrer efeito da gravidade, fazendo assim com que ele caia muito mais rápido que o papel e se distanciando da explosão. Porque, para quem não sabe, um corpo humano cai muito mais rápido que o papel, se distanciando do centro da explosão e passando pela fumaça. Inclusive, é isso que ele quer dizer com passar pela explosão, pois isso tudo... O corpo humano cai mais rápido do que um papel. Não entendi muito bem, mas fazer o que, né? Com o tempo eu vou entender. Leigo é assim mesmo.
o ser humano cai mais rápido do que um papel. Será mesmo, gente? É a explosão, incluindo a fumaça. Então é válido dizer que quando ele diz que passou pela explosão, ele passou pela fumaça. Pois até a fumaça é a explosão. Mais uma prova que ele não consegue ficar intangível contra coisas não sólidas sem forma física é ele interagindo com a fumaça. Não só interage, mas a fumaça segue ele. Caso ele tivesse ativado a intangibilidade para passar pela explosão, a massa não deveria seguir ele. Claro, isso na lógica do John Boyd. Sim, mas cadê o segredo? Quero o segredo, cara. E não tem forma física, ela pode interagir com ele. Não é um segredo. Fala o segredo aí. Alguém pode tentar justificar ele ter interagido com a fumaça pelo Camus só funcionar com coisas que oferecem perigo a ele. Além disso não ter base, no passado ele passou pela RIM que não oferecia nenhum perigo a ele naquela situação, tendo que desativar a intangibilidade para poder interagir com ela. Mas pode ter uma última dúvida. A fumaça não deveria danificar a roupa dele? É óbvio que não. Quando ele toma a explosão da Kona, a única área afetada incluindo a roupa é somente o lado que estava mais próximo da explosão. O resto da explosão, que é exatamente a fumaça, não danificou toda a roupa dele, levando em conta até onde a fumaça vai, que é muito longe. Então a única área danificada foi a que estava bem pertinho da explosão no centro dela, que é exatamente a área em que o óbito se distancia. Mas eu tô entendendo mais ou menos, né? A mente de um leigo é difícil de ser entendida. Não tô falando de mim, claro. Mas assim, o segredo do Camus que ninguém quer que você saiba. Mas aí, peraí, mas eu concordo com ele aqui em muitas coisas, galera. Porque assim, os meus reacts não é pra desmerecer ninguém, é mais pra ser meio cômico, né? Meme. Mas eu quero saber qual é realmente mesmo o segredo. Qual é o segredo mesmo do Camus que ninguém quer saber? Porque até agora o Camus não tem assim tanto segredo para ser revelado, não. E outra coisa, eu falei desde o início do react, muitas coisas aqui que ele tá fazendo ou fez, a gente sabe que é todo um roteiro, né? Tem que seguir o roteiro. Mas sem as celas do Hashirama, galera, o Obito, ele não seria muita coisa, não. Me desculpa aí, não tô desmerecendo o personagem, gente. Tem que ser realista, né? Bom, tem que ser realista. Só tomando a fumaça. Então eu espero que tudo sobre a Kona tenha ficado claro. Tudo isso é a explosão, incluindo a fumaça. Então quando ele passa pela fumaça, ele fala que passa pela explosão. E ele se distancia da explosão passando só pela fumaça pelos motivos que eu já expliquei antes. O Obito justifica sua demora para o Zetsu, dizendo que Itachi plantou a Amaterasu no Sasuke. Isso por si só significa muito mais do que você pensa. Legal, cara. O Obito disse isso para o Zetsu, sabendo que Zetsu entenderia que ele usou Izanagi. Portanto, transplantar um novo olho no lugar de um olho cego demoraria muito, assim como foi quando o Sasuke transplantou o olho do Itachi nele. Também entenderia que teve que ser Izanagi, pois é algo não sólido e sem forma física, assim como a explosão do Deidara, que o mesmo concluiu que o Obito teria morrido. Tá vendo como tudo se encaixa perfeitamente? Ele entende que o Obito teve que usar Izanagi, pois era Amaterasu, e ele conclui que o Obito teria morrido por causa da explosão do Deidara. Duas coisas não sólidas e sem forma física. Quando o Obito tomou o Amaterasu do Sasuke, ele diz em pensamento: se Itachi soubesse tudo sobre mim, eu estaria morto. Itachi conhecia o Kamui do Obito, mas não sabia que o Obito tinha o Izanagi. Repetindo, Itachi conhecia a habilidade Izanagi, mas não sabia que o Obito tinha. Tanto que o Obito fala: não sabia tudo sobre mim. O Obito admitiu que o Amaterasu funcionaria no Kamui, pois isso era algo que o Itachi conhecia, mas que não funcionaria no Izanagi, que o Itachi não sabia que o Obito tinha. Espero que você tenha entendido esse vídeo. Bom, vamos lá, cara. Gostei do seu trabalho, parabéns. Entendi mais ou menos, mas o segredo do Kamui que ninguém quer que você saiba. Mas você quer dizer que, tipo assim, tudo isso para levar ao Itachi, que quer dizer que o Itachi vence o Obito? É isso que eu tô tentando entender? Será mesmo que o Itachi vence o Obito? Será, gente? Vocês vão deixar aí nos comentários, viu? Demorou muito para fazer. Acredito que eu passei todas as evidências que explosões e Amaterasu. E lembrando, tá, galera, que ó, eu não sou puxa-saco de Uchiha. O único Uchiha que eu gosto, que ele é pauleira mesmo, é o Madara, viu? É o Madara. Os outros, eu não sou muito apegado aos outros, não. Gosto dos outros, respeito, porque eu amo a obra de Naruto, primeiramente. Amo o meu público me entende. 100% leigo, 100% divertido, mas assim, o Obito perder pro Itachi. Será mesmo? É isso que ele quer dizer, o senhor Brandão XB, que o Obito perde pro Itachi? Vamos lá. Kamui, também provei que ele escapou da Amaterasu do Sasuke com o Izanagi. Se puder se inscrever no canal para me apoiar, me ajuda muito. Valeu, falou, fui. Com certeza, garoto.
Bom, galera, então é isso, né? A gente viu aí o vídeo, o react do canal do rapaz. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu gostei, mas eu queria que tivesse mais. É muito curto, né? 6 minutinhos para fazer um react e demora pra gente pensar. Então eu queria que fosse um vídeo assim mais longo pra a gente pegar o contexto de um, de outro, para não dar palco só para um personagem, né? Porque assim como as suas qualidades, o que o Obito tem, o Itachi também tem, eu queria falar mais um pouco. Mas eu gostei, né? Espero que a galera aí do outro lado também goste. Eu vou começar a trazer assim mais uns react, mas eu gosto de react quando ele é grande, tipo 30 minutos, 40, que aí dá pra gente fuçar no anime, né? Coisas que muitas vezes passam despercebido da gente. Então, fiquem todos na paz. Arigatou, godaimasu e até o próximo react.